Temos o mapa, Sol, Gêmeos, casa 11, virando para 12, e a Lua Aquário, oitava casa. Sally Ride é a primeira astronauta norte-americana. Sol, na 11, o indivíduo vive com as amizades, como se fosse família dele. Dependendo se esse horário estiver assim muito certo, ok. Se ele tiver ali um pequeno deslocamento de algum tempo, pode ser que esse Sol seja 12. E aí a gente vai ter uma pessoa introspectiva. A Lua oitava casa é uma Lua que dá aquela conexão do indivíduo com outras dimensões, outros níveis de energia, outros graus de consciência. Quando é Aquário, há um conjunto de matizes nessas conexões que é algo extraordinário e que pode efetivamente afetar emocionalmente a pessoa. Temos o mapa, Sol Gêmeos, 11ª casa, Lua Libra, 3ª casa, Hélice e ocultista. Sol Gêmeos de 11ª casa. O indivíduo vai viver com as amizades como se fosse a família dele. A Lua Libra de 3ª casa é aquela lua em que o indivíduo troca ou tenta trocar conteúdo emocional junto às pessoas da rotina do dia a dia dele. Temos o mapa, Sol Gêmeos, casa 12, Lua Aquário, 9ª casa. Doyle é escritor. O Sol de 12, sozinho, ele já é um Sol introspectivo, em que o indivíduo vai buscar a origem do que ele pensa, do que ele sente, da emoção, do que acontece na vida e tem um impacto nele. Quando você coloca toda essa turma e o indivíduo tem uma casa 12 deste tamanho, possivelmente o grau de sofrimento dessa pessoa era significativo. Ou de qualquer pessoa que nasce com uma configuração assim. A Lua, 9ª casa, vai fazer com que o indivíduo tente trocar conteúdo emocional, aprofundando o conhecimento dele, a cultura dele, e nestes grupos trocar o conteúdo emocional. Lembrando que Lua Aquário é muita gente diversa. Temos o mapa, Sol e Lua Gêmeos, 11ª casa. John é astrólogo. O Sol de 11ª casa é um indivíduo que vai se relacionar com as amizades como se fosse a família dele. A Lua na 11 é a tentativa da troca de conteúdo emocional com esse grupo, certo? Então, se eu pudesse simplificar ou sintetizar o que é o Sol e a Lua na 11 em Gêmeos, é a busca da companhia, certo? Temos o mapa, Sol Gêmeos, 11ª casa, Lua 6ª casa, Capricórnio. Jorge III é rei da Inglaterra. Sol Gêmeos, Sol Gêmeos. Só para deixar claro, não é esse Jorge, é o outro Jorge, o que nasceu em 1738. Sol Gêmeos, na 11ª casa, o indivíduo vai conviver com as amizades como se fosse a família dele. E o que ele vai buscar nessas amizades é conversar muito para aprender muito e para poder expressar também o que ele sabe. A Lua Capricórnio, 6ª casa, é a tentativa de trocar conteúdo emocional no ambiente de trabalho, mas as pessoas assim com um certo grau de dificuldade para fazer isso, fazer a troca de conteúdo emocional. Temos o mapa, Sol Gêmeos, casa 11, Lua Escorpião, 4ª casa, Terra-Waite, ministro. Sol na 11, o indivíduo vai viver junto às amizades, tanto ou mais do que convive com a família.
No caso dos Gêmeos, ele quer conversar com muita gente porque ele quer conhecer muitas coisas através da amizade, neste caso. A Lua na 4ª casa, em Escorpião, é a tentativa da troca de conteúdo emocional na família de origem, pai, mãe, irmãos, mas tem limitações e tem bronca, certo? Temos o mapa, Sol, 11ª casa, né? De 10ª para 11ª. Em Gêmeos, Lua, 7ª casa, Aquário. O Sol em 11ª casa é o indivíduo que vai conviver com as amizades. Se for 10ª casa, dependendo ali de alguma mudançazinha de horário, pode ser 10º, é o indivíduo que é identificado com a profissão. A Lua 7ª casa é o indivíduo que vai tentar trocar conteúdo emocional a partir do relacionamento, mas geralmente com essa confusão que tem ali de planeta e aspecto, o indivíduo vai ter uma dificuldade de manter o relacionamento. Então, às vezes é um tipo de relacionamento à distância, às vezes é um relacionamento número 2. Então pode acontecer isso. Temos o mapa, Sol, 11ª casa, Lua, 9ª casa, Peixes, o Sol em Gêmeos. Richard é ator. Sol na 11ª é o indivíduo vai conviver com as amizades como se fosse a família dele. A Lua Peixes 9ª casa é o indivíduo que vai procurar buscar no aprofundamento do conhecimento, em ampliar a cultura e ali fazer a troca do conteúdo emocional. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, 11ª casa, Lua, Câncer, 12ª casa, Nancy Sinatra é cantora. Sol de casa 11 em Gêmeos. O indivíduo vai conviver com as amizades mais do que vai conviver com a família. Ele praticamente transforma as amizades como a família dele. Gêmeos precisa conversar, precisa trocar, precisa de companheirismo. Então ele vai em busca disso. A Lua Câncer na 12 é a investigação da origem dos pensamentos, sensações e emoções que brotam nesse indivíduo e ele não consegue explicar isso. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, 10ª casa, Lua Libra, 2ª casa. Sir James é pintor. Sol de 10º, o indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome vai ser a profissão. Note-se que temos ali um Urano e um Mercúrio embolados com o Sol. O Júpiter e o Marte estão quase embolados com o Sol, mas estão ali muito próximos. O que sugere que esse indivíduo, ou qualquer pessoa que nasce com essa configuração, ela pode ter qualquer profissão. Qualquer profissão. E possivelmente essa profissão principalmente as profissões que permitem ao indivíduo entrar em contato, se comunicar, em transferir conteúdo via conversa. Lua Libra, casa 2, é a tentativa do indivíduo buscar conteúdo, buscar a troca de conteúdo emocional para identificar o que torna ele seguro. A Lua Libra, Gêmeos já tem uma alteração de humor, correto? Tu bota a Lua em Libra, ela é uma Lua indecisa, porque ela está optando entre duas situações boas ou muito boas, porque Libra tem a tendência de olhar a vida pelo aspecto positivo da situação. Então, um Sol em Gêmeos, o duplo, Lua em Libra, o equilíbrio. Então, é uma tentativa de ter uma vida relativamente equilibrada, podendo fazer mais de uma atividade profissional, mas tem a conjunção Urano e Mercúrio ali junto. Temos o mapa, Sol, 10ª casa, Gêmeos, Lua, Gêmeos, 11ª casa. Kylie Minogue é cantora.
Sol de décimo, o indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome, a profissão. A Lua na casa 11 é o indivíduo trocando conteúdo emocional junto ao grupo de amigos, praticamente em substituição à relação dele com a família. Então há uma concentração, tanto na área profissional como das amizades, na atenção desse indivíduo. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, 10ª casa, Lua, Gêmeos, 10ª casa, Keynes, economista. O Sol de 10ª casa, e vamos combinar, uma pessoa que nasce com uma configuração assim, é puxado. A 10ª casa dele é Touro, mas ele tem os Gêmeos dentro da 10ª casa com planetas. Então, o que acontece? Em vários aspectos ele vai ser Touro, na hora que ele está lá no exercício da profissão dele, e em outros momentos ele vai ser Gêmeos. Então, já que nós estamos falando de Sol e Lua, esse indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome, e o sobrenome vai ser a profissão. Ele vai comunicar o emocional dele no exercício da profissão dele, talvez escolha uma profissão em que ele possa exercer essa atividade emocional de trocar conteúdo na tentativa de completá-lo nas necessidades emocionais. Então ele vai escolher uma profissão em que ele pode colocar o emocional dele de Gêmeos. Temos o mapa, Sol Gêmeos de 10ª casa, Lua Escorpião de 3ª para 4ª casa. Liz é atleta olímpica. Sol de 10º em Gêmeos é um indivíduo a ser conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome, a profissão. Sendo, neste caso, ou qualquer pessoa que nasça com essa configuração, o indivíduo tendo a possibilidade de ter mais de uma atividade profissional. O Sol de 3ª casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional junto às pessoas do dia a dia. E aí, como está perto da 4ª casa, envolve assuntos de família também. Mas assim, essa troca é muito seletiva. Temos o mapa, Sol Gêmeos 10ª casa, Lua Câncer 11ª casa. Thomas é romancista. Sol de 10º, o indivíduo é conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome, a profissão. Neste caso, a gente vai ter algum tipo de conflito entre o que esse indivíduo quer ser profissionalmente e o que ele ou precisa ser ou está destinado a ser. A Lua Câncer de casa 11 é a troca de conteúdo emocional junto às amizades. Então o indivíduo vai buscar as amizades para fazer essa troca. E a forma de fazer isso tem muito a ver em buscar amizades em que ele busca proteção ou oferece proteção. Temos o mapa, Sol 10ª casa, Gêmeos, Lua Virgem de 1ª casa. Paul é pintor. Sol de 10ª casa. O indivíduo é conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome é a profissão. Uma profissão que permita que ele possa se comunicar com as pessoas, de preferência falando. A Lua Virgem na 1ª casa é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional a partir da forma como ele se relaciona com as pessoas. E vai ser uma forma planejada. A forma como a pessoa vai se expressar vai ser planejada. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, Lua, Gêmeos, 9ª casa. Ambos, Sol e Lua. O Sol de 9ª casa é aquele indivíduo que vai buscar aprofundar o conhecimento dele e ampliar a cultura dele para ele conviver com essas pessoas e assim se encontrar. A Lua na 9ª casa é uma lua quase de 10ª, né?
Mas vamos considerar a nona casa. É um indivíduo que vai, a partir do conhecimento maior e de uma cultura mais ampla, ele vai trocar conteúdo emocional com essas pessoas.